Eu cumprimento o nosso governador José Hilário Rodrigues, do Distrito 4.530, cumprimento ainda os governadores também, Jaci, o Camelo, né, que foi meu companheiro de turma, a companheira Sandra, também Gonçalves, uma figura extraordinária dentro do Rotary, Vera, né, enfim, todos os companheiros, Vera Bertagnoli, né, enfim, todos os companheiros e companheiras que estão fazendo desse seminário um momento muito importante. Então, nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento do Rotary. Senhor governador. Dominica, foi um trabalho feito pelo nosso companheiro governador, Luiz Augusto Freitas, que me mandou esses dados e ele colocou receitas práticas. Na verdade, nós não sabemos que existe uma receita pronta, acabada, para o desenvolvimento do Rotary. Cada clube desenvolve as suas ações, as suas atividades de acordo com a disponibilidade de cada um, não é? Não existe uma receita prática pronta, como eu disse, acabada para crescer o quadro associativo de um clube. Que também a gente tem que observar que o desenvolvimento do quadro associativo de um clube não é só o quantitativo. Nós temos que fazer também pensar no qualitativo, ou seja, reciclando os companheiros, passando instruções para os companheiros. Quer dizer, a gente tem um clube com 30 companheiros que não é tão eficiente quanto aquele que tem com 20 pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, né? Talvez seja até melhor ter um clube com 20 nessa condição do que um clube com 30 e 40 que vai criar problemas. Então, esse cuidado nós devemos ter para que o clube funcione de maneira mais satisfatória. Nós vamos, então, abordar esses três assuntos aí de maneira rapidamente. Eu sei que o tempo é curto, até porque houve esse imprevisto também. Desenvolvimento do quadro associativo, expansão do Rotary e retenção de associados. O desenvolvimento do quadro associativo, numa pesquisa que foi feita anteriormente, né, já há algum tempo, de 10 pessoas, apenas 4 sabiam, nunca ouviram falar de Rotary, né? 4, então 6 sabiam, né? Outras 4 conhecem apenas pelo nome, né? E outras 2 apenas alguma familiaridade. Você vê que a gente precisa divulgar mais o Rotary, divulgar mais as nossas ações, enfim, mostrar a imagem pública de maneira positiva, né? Vocês estão vendo aí exatamente a roda rotária, espargindo as suas luzes, né? Alcançando todos os quadrantes do globo terrestre, e de maneira que alcance a muitas cidades, a muitos países, né? Como nós já temos 220 países e regiões geográficas, mas precisamos alcançar também outras cidades de menor porte para que o Rotary torne-se mais conhecido, né? Então, o Rotary tem que estar exatamente fazendo esses seminários, esses encontros, né? Divulgando os seus projetos, as suas ações, seus programas, né? Enfim, é preciso que esteja sempre um clube ativo. É um clube também que nós temos que ter a oportunidade dos nossos negócios. Então, se você é um comerciante, um empresário, um industrial, ou um profissional liberal, pode também, durante os seus encontros com seus clientes, falar sobre o Rotary, né? Eu, por exemplo, não perco oportunidade. É na igreja, é no futebol, é na maçonaria, é na farmácia, é na padaria. Sempre que eu vislumbro alguém com aquela possibilidade de ser um rotariano, eu me aproximo e procuro falar. E tanto isso é verdade que hoje tem mais ou menos na média dos 40, 50 afiliados, né? Em muitos clubes aqui de Feira de Santana, do estado da Bahia, de Alagoas e de Sergipe, e até de outros estados, porque eu acho que o Rotary é uma coisa que tem que ser levada para todo mundo. Se um egoísmo da minha parte, eu gostar tanto do Rotary e querer só para mim. Então, nós temos que pensar nessa possibilidade de divulgar o Rotary e trazendo mais pessoas para o Rotary, com cuidado, evidentemente, de trazer pessoas qualificadas, é claro. Como eu disse, nós não podemos trazer. Então, nós precisamos colocar o Rotary em destaque, falar do Rotary entre amigos, clientes, parceiros e na família. Na minha família, todo mundo é rotariano. Inclusive, fundadores de clubes, né, presidente de clubes, minhas filhas, meus filhos foram rotaraquianos, interaquianos. A minha neta já está comigo, que ela está aqui do meu lado, me ajudando, né? Ela participa das reuniões do Rotary. Então, eu tenho realmente uma família rotária, porque eu entendo que o Rotary é algo que me satisfaz, que me preenche e que me dá uma oportunidade de ajudar as pessoas, entendeu? Nós precisamos usar várias ferramentas, né, para mostrar ao público que o Rotary existe e o que ele faz, o que ele é e o que ele faz. Por exemplo, nós estamos vendo aí o companheiro governador Luiz Augusto numa entrevista de rádio, né? Ele falando, certamente, sobre a importância do Rotary, o que é o Rotary, os seus projetos, suas ações, né? Inclusive, nós temos um grande trunfo, que é exatamente a Polio Plus, né, a campanha da Polio Plus, que foi um compromisso que o Rotary fez para erradicar da face da terra esse terrível mal que... Bom, nós temos várias ferramentas para divulgar o Rotary, né? Inclusive, o mais importante que eu considero é o celular. Eu diria para vocês que, com o celular, eu consegui criar 4 clubes sem sair de casa, né?
Basta que você encontre na cidade uma pessoa capaz de assumir o comando essa liderança, né, e convocar pessoas para isso. Me passava o contato, o telefone, me passava o contato do telefone e eu começava a telefonar com as pessoas. E com isso nós conseguimos criar 4 clubes aqui no distrito, né? Foi muito importante esse trabalho. Então, o telefone é uma ferramenta muito importante para fazer esse trabalho do Rotary, né? Tem também no site do RI demonstrações de apreço pelo Rotary. As pessoas às vezes pesquisam para saber o que é o Rotary, o que é que o Rotary faz, né? Os seus programas, etc. E nós temos assim algumas frases interessantes. Alguns dizem que quero dar sentido à minha vida, à minha existência, sendo útil, ajudando alguém, quero ter um propósito. Olhei o site do Rotary e me interessei pelo trabalho. Admiro enormemente o trabalho social desenvolvido pelo Rotary, né? Na minha cidade, o Rotary Clube está inativo. As ações do Rotary despertam em mim a vontade de ser parte dessa rede global. Quero fazer a mudança que a nossa sociedade precisa. Então, tudo isso, a gente, então, quando observa que existem essas mensagens, corre atrás desse cidadão que manifestou esse desejo e convida para o clube. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo isso, trazer, através de uma manifestação dessa, uma companheira, que é até advogada, para o meu clube. Então, essa é a importância desse convite que nós fazemos a essa pessoa para trazer para o clube, né? Você vê que nós temos, as portas estão abertas sempre para receber essas pessoas que vêm nos ajudar, que vêm somar conosco. Mas nós sabemos também que, para ingressar em Rotary, apenas um cidadão não foi convidado, que foi por regra, os demais todos foram convidados. Então, tem que haver um convite, né? O cidadão tem que ser convidado para ingressar em Rotary. Ele vai à primeira reunião, ele vai à segunda reunião, à terceira reunião, e, a partir desse momento, ele já manifesta o desejo de oficializar o seu ingresso, e a gente prepara uma reunião muito bem organizada para recebê-lo, né? A importância do padrinho é fundamental. Às vezes, a gente pode até esquecer quem for o presidente no dia da sua posse, mas o padrinho vai ser difícil a gente esquecer. Por que isso? Porque o padrinho acompanha, né, em todos os momentos, o afilhado, orienta, né, inclusive lhe pedindo, né, lhe incitando a fazer as leituras da literatura rotária para que ele facilite o ingresso do Rotary no seu, né, na sua mente, na sua alma, né? Então, não adianta eu ingressar no Rotary se o Rotary não ingressar em mim. Então, tem que haver exatamente eu diria, essa contaminação, né, que é muito importante, e a gente começa, então, a amar e a gostar daquilo que conhece, como já dizia um santo famoso da Igreja Católica, não é? Então, fazer reunião com os convidados para apresentar o que é Rotary e o que é que o Rotary faz. Pode reunir 4, 5, 6 convidados e fazer uma reunião. Tem também que formar uma comissão para visitar os candidatos aprovados. É bom, inclusive, que façam visita na presença da família, né, da esposa, do filho, dos filhos, porque quando a esposa apoia, ela gosta e apoia, dificilmente o rotariano sai do clube. Então, se a esposa não gostou do Rotary, não se sentiu bem, né, na reunião, não foi bem recebida, por exemplo, não foi bem acolhida, ela dificilmente também não vai gostar do Rotary. Mas se acontecer o contrário, ela foi bem recebida, ela vai incentivar o esposo e dizer, inclusive, amanhã tem reunião, depois tem reunião, você entendeu? Então, ela está sempre ao lado do esposo, né, incentivando, e ela também pode ser uma rotariana, é claro, como acontece. Então, é bom que vá à casa da família, né, como eu disse, e, se possível, convide não só o rotariano, o candidato, mas convide também a esposa, bem como os filhos, né? Os filhos podem ir, né? Se tiver idade, pode ir para o Interact, para o Rotaract, para o Rotakids, né? Então, nós temos o Rotary para todo gosto. Tem a Casa da Amizade também, que as mulheres fazem um trabalho muito importante, né? Muito importante, eu diria que é o braço direito do Rotary, pelo menos aqui em Feira de Santana, é assim, entendeu? Então, essas situações devem ser desenvolvidas não só pelo presidente. Eu acho que o Rotary tem como líder o presidente, mas o clube tem outros companheiros, e inclusive tem a comissão de DQA, a comissão de quadro associativo, né? Tem a comissão que cuida disso, assim como tem outras comissões no clube, né? A comissão de administração, a comissão da Fundação Rotária, a comissão de projetos comunitários, e por aí vai, né? Então, o que acontece é que existe uma comissão e ela é responsável, mas todos somos responsáveis, todos. E nós temos que preparar, então, se o candidato for aprovado, uma reunião bem planejada. E o companheiro anterior, o palestrante anterior, falou sobre isso. Eu ainda alcancei ele falando
bem organizada, bem planejada, onde o candidato seja bem recebido, o padrinho fale sobre o comportamento do candidato, as suas condições, o seu trabalho, né? É uma pessoa que ele recomenda para o clube, tanto assim que foi aprovado e tal. Então, faz realmente uma boa receptividade para o novo candidato. E essa reunião, certamente, sendo bem organizada, sem falha, né? Com o diretor do protocolo, realmente com conhecimento muito bom do Rotary, né? Que o diretor do protocolo tem uma ação muito importante nas reuniões, além de organizar as reuniões, preparar, ele pode, evidentemente, né, conduzir uma reunião ajudando o presidente. Isso é muito importante. Ele pode preparar com antecedência a reunião, além da reunião, da preparação anual que se faz para todo o clube, tem as reuniões também semanais, que elas precisam ser preparadas, organizadas, né, pelo diretor de protocolo, pelo presidente, secretários, possivelmente o tesoureiro também, certo? Então, a gente precisa pensar com muito carinho nesse dia em que o companheiro vai tomar posse, né, com a presença da sua esposa, dos seus filhos, né, e fazer a reunião que deve ser, assim, a marca da entrada do cidadão em Rotary. Eu, por exemplo, não esqueço da minha reunião, não esqueço do meu padrinho, que me colocou em Rotary, né? Então, a participação do padrinho é muito importante. Outra coisa importante, quando o cidadão é admitido em Rotary, ele não pode ficar no cantinho lá sentado na cadeira sem nenhuma aproximação dos companheiros. Ele tem que ser envolvido nos projetos, nas ações, no programa. Ele tem que ser consultado sempre para mostrar que ele é importante para o clube. Então, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser uma pessoa, quanto mais assim cotejada, mas ele vai se sentir bem, valorizado no clube, ok? Atuações do clube, né? Atividades do clube envolvendo os convidados, etc. Eu falei sobre a solenidade, e está voltando aí, que deve ser planejada, né? A reunião festiva deve ser bem organizada e alegre, participação da família, do novo associado, e como é importante, como eu disse, a esposa e os filhos participarem. Organizar a reunião de modo que o novo associado seja e sinta-se prestigiado, mas também que sinta a responsabilidade que ele está assumindo. É claro que ele tem que saber da responsabilidade que ele está assumindo. Hegel Smith, nosso presidente de RI, disse uma certa feita que há dois tipos de rotariano, os que se comprometem e os comprometidos. Os que se comprometem são aqueles, mas os comprometidos é aquele que já se convoca e diz assim, Demétrio, eu preciso de você, e Demétrio chega antes do horário marcado pelo presidente. Então, é uma pessoa comprometida em servir, né? Eu tenho muitas histórias nesse sentido, inclusive Paulo Viriato Corrêa da Costa, quando era presidente do Rotary de Santos, ele me contou uma certa feita que tinha um rotariano que falou com ele que só ia servir uma vez por ano. A ação dele era uma vez por ano. Lá um belo dia, o presidente, o governador Paulo Viriato, o presidente melhor, naquela época ele era presidente do clube, ele disse, é hoje que eu preciso de você. Para fazer o quê? Eu não tenho tempo não, mas é hoje. Aí falou que tinha uma parturiente que estava passando uma situação difícil, né? E que um médico, o companheiro do clube, estava lá dando assistência, mas ela tinha um filho e não tinha com quem deixar. E ele precisava ir, deu o endereço, ele se prontificou e foi. Não se preocupe que Deus vai levar você, Deus vai proteger você, Deus vai proteger você. Nesse momento, o companheiro que fazia só uma ação por ano, chegou lá na residência, pegou a criança, colocou dentro do carro e levou para sua residência, né? Para sua casa. Aí a criança começou a perguntar, o senhor é Deus, o senhor é Deus, o senhor é Deus, mas por que, menino, que você me pergunta se eu sou Deus? É que minha mãe me disse que Deus ia me pegar aqui para levar para algum lugar seguro. A partir daquele momento, ele ficou tão sensibilizado que passou a trabalhar em todas as ações do clube, né? Ele deu uma ação sozinha que veio, despertou nele o interesse de ajudar as pessoas. Isso Paulo Viriato contava assim, com muita propriedade, porque ele participou disso. Aí nós temos temos que falar rapidamente do tipo de associados, né? Temos o representativo, que somos nós, temos o honorário. Tem que ter um cuidado muito grande quando for conferir o título de associado honorário para não vulgarizar o título, pessoal. O título, a honorabilidade, para não divulgar a honorabilidade, para não vulgarizar, não é? Então tem que ser uma pessoa realmente relevante na sociedade, que não tem condição de participar das reuniões, mas ele pode ser um associado honorário, porque ele contribui não só com o clube, mas, sobretudo, com a sociedade e a comunidade em que vive. Tem corporativo, né? Ele que representa uma empresa, tem um familiar, tem um adjunto, tem jovens profissionais, eu não vou ler, não, e tem aquele dupla filiação que é o Rotaract, né? Hoje nós sabemos que o Rotaract hoje não é mais nem um programa de Rotary internacional. Ele passa a ser um parceiro do Rotary internacional. E nós temos que pensar no jovem, né? Muito bem. Então, feito isso, vamos agora para a segunda etapa, que é exatamente a expansão
E aí eu falo do que eu gosto, porque expandir é criar novos clubes. Eu tive a felicidade de criar 10 clubes no distrito, né? Recuperar 2, e às vezes você pensa que é difícil, mas não é tão difícil desde que tenha boa vontade. Aliás, meus companheiros, minhas companheiras, tudo isso que eu estou falando aqui só tem um resultado positivo se houver uma boa vontade de todos. Se não houver boa vontade, se não houver ação, então o verbo tem que agir. Se não houver ação, não adianta ter também a boa vontade. Você tem que agir mesmo para que a coisa possa acontecer e fazer a coisa diferente acontecer. Não é? Então, criar um clube. Eu já fiz essa experiência, né? Coordenei, não foi eu sozinho, claro, já coordenei comissões para criar clubes e tal, porque eu estava sempre à frente e gostava de fazer, porque eu acho que é uma oportunidade que está dando àquela nova comunidade de ter um grupo de pessoas comprometidas com a ética, com a moral, com a razão, com o servir, né? Enfim, um grupo que são exemplos do servir, principalmente, não é? E vai ser útil àquela comunidade. O Rotary tem que ser uma vitrina, está vendo? É uma vitrine, ó. Está aí exatamente a roda denteada, né? Ou a roda rotária, que melhor dizendo, que já foi roda dentada, depois passou a ser roda denteada e a roda rotária, né? Então, a roda rotária tem que estar sempre na vitrine, mostrando que o Rotary existe, né? Naquela cidade, naquela comunidade. Existe uma cidade lá no Paraná, Francisco Beltrão, que tem 92 mil habitantes e tem 12 clubes. Talvez seja o maior percentual de clubes por habitante numa cidade, seja Francisco Beltrão. O povo lá gosta do Rotary mesmo, né? E tem também ainda a situação interessante que a gente pode identificar esses locais que precisam do clube. E nós temos vários tipos de clube, né? Já foi dito aí, vocês conhecem, também tem o clube tradicional, tem agora o que está a qualquer luxo do momento, a cereja do bolo agora, tem o clube satélite, que é com 8 pessoas, né? E isso é uma oportunidade para todos, né? Se às vezes a cidade não tem condição de ter 20 companheiros para ter um clube tradicional, faça um com 8, 10 companheiros, um clube satélite que está, aos poucos, ele vai crescendo e incorporando. Então, nós temos aí na expansão do Rotary, nós temos o Rotary Clube, o tradicional, que eu falei, né? Esse de 20 companheiros, temos o clube satélite, que eu já falei também, nós temos o E-Clube, né, que reúne através de videoconferência online, não todos já sabemos, até inclusive esse nosso também, agora no momento está sendo o E-Clube, né? Nós estamos fazendo uma reunião online, né? Temos o Rotary Clube Passaporte, aquele em que os companheiros frequentam vários clubes, né? Com a obrigação, inclusive, de frequentar anualmente a reunião do seu clube, né? Passaporte. Tem o Rotary Clube corporativo, um clube cujos associados trabalham para o mesmo empregador, clube baseado em causas, né, esportivas, de saúde, educação, né? Então, temos também o clube baseado em alumni, né? São pessoas, são jovens que foram beneficiados com o programa de Rotary, como, por exemplo, o RILA, né? O Interact, o próprio Rotaract, né? Tem também o intercâmbio de jovens, tudo isso nós podemos trazer pessoas jovens desses programas para a formação de um clube, né? Temos aí também o Rotaract, que eu já falei, que é um clube muito importante, porque hoje não é mais nenhum programa do Rotary, né? Então, hoje ele já é exatamente um parceiro do Rotary no desenvolvimento das suas ações, não é? A terceira etapa, e para concluir, seria a retenção. Há pessoas que não gostam de usar o termo retenção, que dá a impressão de que você está prendendo o associado de alguma maneira. Então, seria melhor dizer fidelização de associados. Esse termo, inclusive, é usado pelo companheiro Luiz Augusto, né? Eu não sei se já está na reunião. Fidelização. Como é que nós temos que fazer para fidelizar um companheiro, para que ele não saia do clube? Primeiro, nós temos que fazer o acolhimento, né? O acolhimento, acolher o companheiro e a sua família. Depois, engajar. Vocês estão vendo aí a engrenagem do Rotary, né? O companheiro, cada um na sua função, cada um utilizando o seu dom, né? Então, tem que engajar o companheiro. Depois, fazer o companheirismo. Alguém falou, o companheiro da palestrante anterior, falou da importância do companheirismo. Então, tem que ter o companheirismo, porque é a oportunidade para conhecer não somente o companheiro, né? O rotariano, mas, sobretudo, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, netos, etc. E os projetos? As ações, estão vendo aí quantas pessoas em ação aí ajudando, né, numa comunidade pobre, né? E também muito importante, que eu disse no início, a capacitação.
Porque o que acontece? Desenvolver o quadro associativo de um clube quantitativamente, de maneira em quantidade de companheiros, não é tão importante quanto você também capacitar os companheiros, ou seja, lhe dar conhecimento. Um dos diretores nossos, eu não sei se foi a Laje, com quem sempre eu converso, ele disse: boa sorte, os rotarianos precisam de lei. De lei. Eu estranhei, lei? Ele falou: leitura, eles precisam de leitura, da literatura do Rotary, precisa de lei, leitura, precisa ler mais para conhecer o Rotary. Então, e se capacitar, entendeu? E tem a diversão, que é também, não deixa de ser uma extensão do companheirismo, certo? O reconhecimento, né? A organização e a satisfação. Para concluir, eu sei que o tempo não, como eu disse, as reuniões tem que ter uma pauta, tem que ter um planejamento, além do planejamento anual, tem que ter o planejamento também de cada reunião. O presidente tem que dividir as tarefas com as comissões, né, com os companheiros, e o diretor de protocolo, na sua função de protocolar, é muito importante nisso aí. Ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento das reuniões. Ele não pode, tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento e não pode também ultrapassar a função do presidente. Às vezes, uns são tão eficientes, né, querem fazer tanto, que às vezes ultrapassa até a função do presidente. E não pode. Ele sabe que tem os limites até onde ele pode ir. O diretor do protocolo não pode avançar e passar à frente do presidente, porque o presidente é também do grande líder, é ele quem vai comandar. Né? Então, o bom diretor do protocolo tem que saber disso. Né? Tem as comissões também que precisam funcionar bem, principalmente a comissão de imagem pública, né? Como divulgar, dando entrevista nas rádios, né? Na televisão, né? Divulgando os projetos, as ações, colocando nos jornais. Quanto mais mostrar a cara do Rotary, mais o Rotary será conhecido e nós vamos atrair mais companheiros. E com a exposição dos projetos, através dos companheiros nas comunidades, eu tenho certeza que o clube de Rotary vai tornar um objeto de desejo. E é isso que a gente pretende fazer com os clubes, tornar o clube um objeto de desejo. Ou seja, eu quero entrar no Rotary porque eu vi que ali é um lugar de pessoas de bem, pessoas que querem servir. Então, passa a ser um objeto de desejo, como a gente costuma dizer, né? E como isso acontece? Além dos projetos, além das ações, além dos programas, boas palestras, né? Sempre convidar palestrantes, né? Para fazer palestras nos clubes, etc. Eu conheci um clube, sempre participo dessa reunião, tenho a impressão que Sandra também deve conhecer, que é o clube de Márcio Cavalga Medeiros, é o Marília Pioneiro. Eles têm 3 momentos importantes no clube, durante a reunião do clube, né? A instrução, a informação e a educação rotária. A instrução rotária, exatamente, são informações baseadas no regimento interno, no manual de procedimento, de um modo geral. Regimento interno, estatuto, regulamentos, etc. Então, você vai instruir os companheiros o que é que existe dentro desses instrumentos normativos, não é? E tem a informação rotária. O momento da informação rotária é aquele momento em que o companheiro vai dizer o que passa nos clubes, o que passa no distrito, o que acontece no Rotary Internacional. E a educação rotária, ele frisa sempre o comportamento do companheiro. Eu costumo dizer, inclusive, que a melhor maneira de divulgar a imagem clube de um Rotary, né, a imagem pública de um Rotary, é exatamente o nosso comportamento. Ali vai Jaci Gonçalves, ali vai Demétrio, um cidadão de bem, um companheiro rotariano, entendeu? Então, ali tem a imagem. Ele vê que a pessoa que tem um comportamento digno de estar exatamente numa organização tão séria quanto a Rotary, não é verdade? Então, eu acho que a melhor divulgação da imagem pública do Rotary é através dos rotarianos, o seu comportamento, a sua maneira de tratar as pessoas, a sua maneira de servir, a sua maneira de portar, inclusive com a família, né? Com a sua igreja, é claro, né? Então, tudo isso ele frisa como sendo educação rotária, a maneira como o cidadão vai se comportar perante a sociedade. E temos aí também um momento lúdico, né, que é o momento das brincadeiras, da descontração, que precisa, porque ninguém é de ferro, certo? Eu quero concluir dizendo que esse trabalho, como eu disse aí, foi do companheiro Augusto Freitas Conceição, que no momento que estava super apertado aqui, em função do trabalho de casa, né, pintura e uma série de serviços, inclusive do apartamento também em Salvador, quem tem, eu falei para Luiz falou: boa sorte, tem um trabalho aqui pronto, você faz o que você quiser, você modifica, acrescenta, altera e tal, mas o trabalho foi perfeito, eu fiz o possível para atender esse convite, porque não posso deixar jamais de atender um convite, um chamado de um companheiro, né, que pede, mesmo não tendo aquela capacitação toda. Eu me esforço um pouquinho, deixo uma mensagem, pelo menos através do exemplo, do meu comportamento como companheiro,
que sempre procuram viver rota 24 horas por dia, né? E tem uma família totalmente rotária também, né? Então, eu quero agradecer assim, o convite, agradecer o Demétrio também, né? Agradecer o nosso governador Zé Hilário. Muito obrigado, gente. Parabéns.